Marcos Alvito. Ele é historiador, antropólogo. Ele não quer que eu fale nada disso. Ele tem um curso chamado Universidade Livre do Alvito. Ele tem um clube do conto também. Ele participa, ele tem várias frentes de trabalho. Embora ele seja historiador e antropólogo, ele entende muito de literatura. Então ele veio aqui carinhosamente falar sobre um dos nossos, o nosso primeiro herói, né? Ulisses, o Odisseu, e um tal de um herói contemporâneo aí. Bom, deixa eu dar a palavra a ele, né? Palmas para ele. Bom dia. São 3 os motivos que me levam a estar aqui. O primeiro motivo se chama honra. É uma honra ser chamado pela professora Alicia Paranhos, que eu sei que desenvolve um trabalho seríssimo há anos aqui no Santo Agostinho. Eu tive a oportunidade uma vez de ver uma prova que ela fez, fiquei apavorado, né? Mas eu tenho certeza que ela exige, porque sabe que o potencial de vocês é maior até do que vocês avaliam, né? Então, antes de mais nada, eu queria que hoje fosse um dia de celebração do trabalho da professora Alicia Paranhos, e para isso eu peço uma salva de palmas. O segundo motivo que eu estou aqui hoje se chama alegria. É por ter ouvido da professora Alicia, né, muitas histórias dos seus alunos e alunas, né, mais ou menos alguma coisa do tipo pestinhas adoráveis, né, que eu estou experimentando hoje aqui. A alegria que ela tem em conviver com vocês, em fazer esse trabalho com vocês. Eu queria ver vocês de perto, né? Eu estou vendo vocês de perto, é uma alegria. O terceiro motivo é mais complicado. E para esse terceiro motivo eu vou ter que pedir a ajuda de vocês, que é o seguinte: eu tenho uma dívida. A do banco tudo bem, já está negociada. Mas eu tenho uma dívida bem pior. Eu tenho uma dívida. Alô? Eu tenho uma dívida nada mais, nada menos que com Santo Agostinho. Não é o colégio, é o santo propriamente dito. Vocês, obviamente, estão pensando como é que vai ser o dia que vocês tiverem que fazer o Enem. O Enem de um professor é o doutorado. E na véspera do meu Enem, do meu doutorado, que ia ser em São Paulo, eu estava na casa da minha mãe, ansioso. Não sabia o que eles iam achar da minha tese. E chamada As Cores de Acari, uma favela carioca. Depois virou livro. E eu não sabia o que fazer para passar o tempo. Eu peguei um tomo dos Pensadores, que era o Santo Agostinho, que eu nunca tinha lido, né? E logo no livro 1, no primeiro parágrafo, o Santo Agostinho fala um negócio maravilhoso. Ele diz assim: eu sou um fragmentozinho da criação. Depois ele diz também: eu sou uma partículazinha da criação, uma variação, né? No falar carioca eu diria assim: eu sou um pedacinho da criação. Mesmo que eu não acredite em Deus ou em nada, eu sou, de qualquer maneira, um pedacinho de uma coisa muito maior, né? Da minha cidade, do meu país, do planeta, do universo. E aí veio o dia da tese, que era o dia seguinte. Chegou, havia 4 examinadores, é mais ou menos como uma inquisição, e 3, felizmente, por ajuda dos deuses, eles gostaram da tese. Mas teve uma examinadora que ia falar só 20 minutos, falou 40 minutos. Sendo que mais ou menos 30 segundos ela elogiou, e depois o restante ela desceu o malho, mas desceu feio, me acusou de tudo quanto foi coisa, né? Não acusou só a tese de ser ruim, me acusou de ter feito isso, aquilo outro. Bom, e eu fiquei ali, diminuído, esperando a minha hora de falar. Quando eu comecei a falar, ela me interrompeu. E ela disse assim:
do jeito que você está me respondendo, parece até que você está querendo dizer que eu quis te reduzir a nada. Aí eu lembrei de Santo Agostinho e falei: professora, eu jamais diria isso, porque como diz Santo Agostinho, eu sou um fragmentozinho da criação. Nem a senhora, nem ninguém vai conseguir me reduzir a nada. Por isso, eu estou devendo essa, Santo Agostinho. Eu vim hoje aqui pagar. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Porque vocês não gostaram da palestra, Santo Agostinho fala: ó, continua devendo, né? Então vamos sair de Santo Agostinho e vamos para o mundo pagão. Vamos fazer uma viagem. Vamos para o mundo do Olimpo. A gente chega no Olimpo e encontra os deuses imortais. Zeus, todo-poderoso, sentado no seu trono, capaz de fazer abalar as estruturas, os alicerces da terra, meramente movendo as sobrancelhas. Zeus, que sozinho era capaz de, num cabo de guerra, arrastar todos os outros deuses. Portanto, ele era soberano e incontestável. Palas Atena, sua filha, que tinha nascido da sua cabeça, uma virgem guerreira, dura, era uma esposa gentil e suave, a esposa de Zeus. Afrodite, dos risos amante, a deusa mais bela. Notem que ela era mais bela não por causa das feições, mas pela capacidade de seduzir, pela capacidade de fazer rir, pela capacidade de encantar. Então estava esse mundo dos deuses maravilhoso, mas como sempre, os mortais perturbavam a alegria e a tranquilidade dos deuses. Saímos do Olimpo, voltamos para a Terra. Na Terra, um rei chamado Peleu, né, tinha tudo para ser feliz. Só faltava estudar no Santo Agostinho. De resto, ele era rico, ele era poderoso, ele era bonito, ele era jovem, mas ele não tinha o amor. E nesse desespero de viver sem amor, que é o que dá significado a tudo, né? Não é, Santo Agostinho? Essa aí posso falar, né? Tá bom. Então, ele pegava o navio e saía navegando junto com os marinheiros, junto com os seus servidores. Um dia, ele viu uma mulher linda saindo da água. Linda, 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 né? Só que, quando ele tentou chegar perto dela, ela virou um pássaro e foi embora. E ele falou: meu Deus, estou apaixonado, o que eu faço? E ficou desesperado. Todo dia ele voltava de navio para aquele lugar onde tinha havido aquela aparição de beleza e não conseguia encontrá-la. Aí um velho deus disfarçado de um senhor idoso chegou para ele e deu uma dica: olha, você não viu uma mortal, você viu uma ninfa eterna, divina, chamada Tétis. Só tem um problema: quando você chegar perto dela, né, ela vai se transformar numa porção de coisas. Ela se transforma em leão, em fogo, em vento, e ela desaparece. Você não vai conseguir segurá-la. Então você tem que conseguir ficar segurando ela até ela passar por todas as transformações e voltar à forma de Tétis. Aí você pode conversar com ela e ficar contigo. Se você conseguir, é com você mesmo. E vou te dar uma outra dica: ela fica sempre ao entardecer num rochedo. Tornar a história mais carioca, mais ou menos ali na Pedra do Arpoador, penteando seus longos cabelos. Então o sujeito, né, o Peleu, foi com o navio para lá. Antes dela falar alguma coisa, ele agarrou a Tétis, agarrou suavemente, mas nada de não é não, né? Mas ela não tinha dito não. Assustada, não sabia qual era daquele mortal. Aí ela volta e ele fala com ela todas as coisas bonitas, estava apaixonado, e ela topa casar com ele. Ela topa: não, vou casar com você. Bem, eles então mandam, como ela era uma deusa, eles mandam convites para o Olimpo, né? Sei lá, mandaram um e-mail lá para Zeus, a caixa para distribuir para todo mundo, e ficou todo mundo sabendo. Mas eles não mandaram convite do casamento, que foi maravilhoso, casamento fenomenal, né? De fechar o Olimpo. O Olimpo não é aquela praça, aquela casa de show, não, é o Olimpo, Olimpo mesmo, tá? Então, só não mandaram para umas divindades chamadas Eríneas. As Eríneas eram as divindades da vingança. Elas eram bebedoras de sangue. O cabelo delas era feito de serpentes venenosas. A cabeça e o rosto era de cão.
e elas tinham asas de morcego, ou seja, ruim de encarar, né? Muito chato. As Eríneas realmente era melhor você não brigar com elas. Por conta disso, Peleu e Tétis não mandaram convite para as Eríneas, que não queriam a barra pesada lá no casamento delas, todo mundo bonito, os deuses, e as Eríneas lá destoando, não ia dar certo. E arrumar alguma encrenca com alguém, ou querer beber sangue de canudinho, nada de Erínia. Elas, entretanto, se sentiram totalmente despeitadas e humilhadas por não terem sido convidadas. E aí é interessante, porque as Eríneas reagiram com muita inteligência. Elas sabiam que não podiam chegar no Olimpo e querer bater nos deuses, não dava, não tinha condição. Zeus ia dar um safanão nelas e pronto. Então o que elas fizeram? Elas apelaram para a arma mais poderosa que existe para derrotar qualquer mortal. Santo Agostinho vai concordar comigo, Santo Agostinho. É a vaidade. Se você mexe com a vaidade, você domina, você triunfa. E elas mandaram uma maçã de ouro, escrito assim: para a mais bela das deusas. Pronto. Que procó danado. As deusas eram lindas e eternas. Quem é a mais bela das deusas? Concurso de Miss no Olimpo. Se apresentaram 3 deusas. A esposa de Zeus era, poxa, claro, não, sou a mais bonita, sou até casada com o chefão, sou eu a mais bonita, sou a número 1. A filha de Zeus, Palas Atena, nascida da cabeça dele, bom, eu sou perfeita, nascida da própria cabeça de Zeus. Afrodite, que no final das contas também era filha de Zeus, dos risos amantes. E se apresentaram diante de Zeus e disseram: olha, você tem que decidir qual dentre nós é a mais bela. Aí Zeus pensou assim, em grego, porque em grego fica mais bonito. Deu ruim, não vai dar pé. Se eu escolho uma, as outras 2 vão se juntar contra mim. Eu tenho que dar um jeito de sair dessa. E qual foi o jeito que ele teve para sair dessa? Ele disse o seguinte: não sou eu que vou escolher. Como assim? Não vai ser você? Você é o juiz, o árbitro supremo aqui do Olimpo. Não, mas tem o seguinte: eu não entendo de mulher. Mentira. Zeus se metamorfoseava de tudo quanto era coisa, de cisne, de chuva, de nuvem, um escambau, de touro, para poder se relacionar sexualmente com mortais. Ele vivia correndo atrás de um rabo de saia humano por aí, né? Pela Grécia e outros lugares. Mas ele disse: tem um homem que entende mais de beleza do que todo mundo. O nome dele é Paris. Ele é um príncipe troiano. E elas apareceram diante de Paris. Ele primeiro ficou cego, nunca tinha visto tanta beleza na vida, né? Depois ele falou: vocês vieram fazer o quê? Vieram se vingar porque eu não fui legal com aquela moça? Não, esquece isso, está perdoado. O negócio é outro, você tem que dizer qual de nós é a mais bonita. E olha só, gente, não é só no Brasil, no Olimpo também. Cada uma ofereceu um suborno para ele. Suborno, é. Ela disse assim no ouvidinho dele: olha, se você me escolher a mais bela das deusas, você vai ser o soberano total da Ásia. Você vai controlar toda essa região. A Palas Atena, que era guerreira, disse para ele: se você me escolher, você nunca mais vai perder uma batalha. Você vai ganhar todas as massacrar os adversários. E Afrodite, dos risos amantes, falou tão simplesmente: se você me escolher, você vai ter o amor da mais bela das mortais, que vinha a ser Helena de Esparta. É claro que ele escolheu o amor da mais bela das mortais, mas ela tinha marido. E ele foi recebido muito bem pelo rei espartano, Menelau, que teve que sair para o enterro. Enquanto o marido estava no enterro, ele levou embora a esposa, com a ajuda de Afrodite. Foi assim que começou a Guerra de Troia, tá? Essa é a origem da Guerra de Troia. Então o nosso primeiro herói, que é Odisseu, ele é um dos principais heróis da Guerra de Troia. Por quê? Foi ele que inventou o artifício do cavalo de pau. Os troianos viviam numa muralha intransponível. Os gregos não conseguiram invadir Troia. E Ulisses teve a seguinte ideia: a gente faz de conta que perdeu a guerra, que desistiu de tudo, e deixa um presente na porta da muralha troiana. Esse presente é um cavalo de pau, porque os troianos eram conhecidos, entre outras coisas, pela qualidade dos cavalos. Então, era que eles criavam. Então, era um presente que dizia: olha, Troia, vocês venceram, tá aí, nós damos a mão à palmatória.
Só que dentro desse cavalo havia 100 guerreiros gregos, inclusive Ulisses. Quando os troianos não viram mais os gregos na área e viram o cavalo, entenderam a mensagem. Botaram o cavalo para dentro das muralhas e fizeram o maior carnaval. Ficaram festejando até de madrugada, beberam todas, aquela coisa, todo mundo pulando, gritando. Quando estava todo mundo bêbado no meio da madrugada, Ulisses abre a portinha do cavalo, né? Eles abrem o portão mesmo da cidade e o resto do exército grego entra e massacra os troianos. Só que Odisseu, como ele era chamado, na verdade o nome grego é Odisseu, não é Ulisses, Ulisses é o nome latino pelo qual a gente está acostumado a chamá-lo. Ele não voltou para casa depois desses 10 anos. Ele não conseguiu voltar para casa depois desses 10 anos. Por que ele não conseguiu? Porque, na verdade, ele passou por uma série de aventuras, e uma das principais é essa que a gente vai falar hoje, do Odisseu e Polifemo, né? Que era um gigante, um cíclope, que cíclope vem de Kyklos, que significa redondo, é o olho redondo que esse gigante tinha, que esse monstro tinha, né? E a gente vai ver que esse monstro que tem o seu olho furado por Odisseus, ele rouba uma praga para Odisseus, ele pede ao seu pai, que é o deus Posído, né, o deus do mar, que não deixe Odisseu retornar tão cedo à terra. E aí é muito interessante porque Odisseu vai passar por todo tipo de aventura. Como assim, Alvito, todo tipo de aventura? Por exemplo, ele chega na casa de uma feiticeira chamada Circe, que ninguém sabe que é uma feiticeira, e ela oferece muito gentilmente comida, bebida para os seus homens, que comem e bebem à vontade. Ulisses, entretanto, desconfia daquela gentileza toda e não bebe. Ela usa a bebida para enfeitiçá-los e transforma os seus homens em porcos. Então a gente pode ver isso de uma outra maneira, dizer o seguinte: um excesso de quê? Quase que de gula, se a gente transformar para um universo cristão. Tem uma outra passagem em que eles estão na terra dos lotófagos. Os lotófagos eram os comedores de lótus, que comiam lótus para entrar a fazer viagens alucinógenas, para ficarem doidões. Então os homens dele todos comeram a flor de lótus. Ele não comeu a flor de lótus, que a flor de lótus fazia eles se esquecerem de quem eles eram e eles não quererem voltar para casa, os alienava total e completamente, tá? Outra aventura que ele teve foi uma ninfa, que era uma linda divindade chamada Calypso, cujo nome significa aquela que se esconde. Então ela era uma ninfa que tinha lá a sua ilha, o seu local, e ficava lá escondida, né? Uma ninfa de belas tranças era a característica dela, e ela se apaixona por Ulisses. Ela fica 7 anos com ele, que ele não precisa fazer nada. É comida e bebida de dia, e de noite eles vão namorar, né? Namorar com uma deusa. Só que secretamente Ulisses chora. Por quê? Porque ele quer voltar à condição de ser humano. Ele quer ir para a sua casa, ele quer ir para a sua terra, ele quer ter contato com a sua família, também com seus bens, porque ele era um rei poderoso, rico, né? Com perdão da redundância. E aí é preciso que uma deusa que o protegia, que era Palas Atena, fale com os outros deuses que obrigam Calypso, a devolver Ulisses, a permitir que Ulisses vá embora. Ela inclusive oferece a ele a imortalidade. Eu vou te tornar imortal. Só que quando ele fosse imortal, toda a história dele como ser humano ia se perder. Ele não ia ser mais Ulisses, ia ser uma outra coisa. E ele enfrenta e recusa todas essas coisas. Então, no final das contas, todas as histórias de Ulisses, elas nos encaminham para que direção? Para a direção da aceitação da condição humana, para a reafirmação da condição humana. E uma das histórias mais interessantes, que é essa que a gente tem hoje aqui para trabalhar brevemente, né? Brevemente, é a história de Odisseu e Polifemo. Agora, o que acontece essa história? Eles chegam numa ilha, tá? Eles chegam numa ilha. Odisseu deixa os seus marinheiros na ilha e, juntamente com alguns companheiros, uns 12 companheiros,
ele vai explorar o continente em frente. Quando ele chega nesse continente em frente, ele se depara com uma gruta cercada por um muro e um rebanho de cabras e de ovelhas. Como eles estavam com muita fome, o que eles fazem? Matam algumas cabras, algumas ovelhas, comem, entram na gruta, tinha queijo fabricado a partir do leite, né, obviamente, das ovelhas, e eles então comem o queijo e por aí vai. Só que, de repente, não mais que de repente, chega o dono da caverna, que era um monstro, né, imenso, com um olho só, pega uma pedra, que parecia mais um rochedo, que nem 20 carros de 4 rodas, ele diz, seriam capazes de carregar aquela pedra, e arrasta a pedra e fecha a entrada da caverna. Bom, aí Ulisses e os companheiros falam, opa, vamos ter que conversar com esse sujeito. E Ulisses vai perguntar a ele, bom, então, nós nos colocamos como suplicantes, pedindo aí a sua ajuda, a sua hospitalidade, que você respeite os viajantes, porque isso é uma ordem de Zeus. E Polifemo fala, deixa disso, coisíssima nenhuma, vou respeitar nada, eu não tenho medo dos deuses. Ele era filho de um deus, então não tinha medo nenhum dos deuses, da punição dos deuses. O que ele faz? Ele imediatamente pega com a mão, né, com uma só mão, 2 dos companheiros de Ulisses, joga no chão da caverna, com os miolos dele se espalhando para tudo quanto é lado, e devora os companheiros com leite, né? Depois, com leite, porque era a bebida de um criador, né, de alguém que criava rebanhos de cabras e de ovelhas. A Ulisses fica apavorado, todos eles ficam apavorados, né? Mas ele vai bolar uma estratégia. O gigante vai dormir, depois o gigante sai no dia seguinte. Enquanto o gigante sai, Ulisses, junto com seus companheiros, ele vai pegar um pedaço de uma oliveira, que é uma árvore muito simbólica. Por que a oliveira é uma árvore simbólica? Que na verdade é a oliveira que permite você fabricar azeite. O azeite e o vinho eram as marcas principais da civilização clássica, junto com o trigo, junto com o pão. Tanto que Homero, como é que Homero chamava os homens? Os deuses eram imortais, sem preocupações, e os homens, como é que eram? Eram os comedores de pão, né? Porque eram aqueles que precisavam plantar para comer. Parece até uma coisa meio cristã, né? Que você agora vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, parará, mas antes do cristianismo. Ele está dizendo simplesmente que os homens conhecem a agricultura, fabricam pão e vivem comendo pão. Bom, portanto, ele bola a seguinte estratégia. Ele podia matar o gigante enquanto o gigante estava dormindo, mas aí ele teria um problema, não é? Qual seria o problema? Tirar a pedra, abrir a entrada da caverna. Então ele precisava do gigante vivo. O que ele bola? Ele bola, o gigante comeu 2 de manhã, comeu 2 de noite, comeu 2 de café da manhã antes de sair, já tinha comido 6 companheiros. Mas o que ele bola? Ele bola o seguinte: ele oferece vinho para o gigante, né? Um vinho, e aí é importante a gente falar do vinho. O vinho para os gregos, ele era mágico, ele provinha do deus Dioniso. Portanto, ninguém tomava vinho puro. Tomar vinho puro era extremamente perigoso, era uma loucura. Se tomava vinho puro, podia enlouquecer, que você era tomado pelo próprio Deus. Então eles misturavam com 1 ou 2 partes de água. Aquele vinho que Odisseu tinha trazido, ele era tão forte, mas tão forte, que você tinha que misturar com 20 partes de água. E o que ele faz? Oferece: poxa, vai um vinhozinho aí, ô Cíclope? Poxa, vinho legal, vamos pra onde? Zona Sul? E aí foi, mandando pra dentro aquele vinho, né? E ficou completamente bêbado. Enquanto ele estava ficando bêbado, ele perguntou para Ulisses, perguntou para ele: ô estrangeiro, como é o seu nome? Essa é a parte mais importante, tá? Como é o seu nome? Aí Ulisses respondeu: meu nome é Útis, que significa ninguém. Meu nome é Ninguém. O Cíclope falou: pô, mas que nome estranho. Tu se chama Ninguém mesmo? Ninguém. Todo mundo me chama de Ninguém. Ninguém é meu nome, tá?
Vocês já estão vendo que eu estou acariocando. Quem quiser ler o Homero, depois lê, tá? Eu estou acariocando para a gente contar a história mais rápido. Então, na verdade, esse utis era um trocadilho com metis. Utis, metis. Metis era a virtude da astúcia. Então, Ulisses estava dizendo, na verdade, o meu nome é astúcia. Eu vou te vencer pela astúcia. Você que só tem força, você que é selvagem. E aí, o que acontece? Quando o gigante dorme, botando para fora pedaços dos amigos, é uma descrição horrorosa, né? Eu estou fazendo a parte soft, uma narração soft. Soft, tranquila. Quando o gigante está lá ressonando, roncando terrivelmente, com uma característica muito importante do Polifemo, que é a seguinte: ele, além de ser monstruoso desse jeito, de não respeitar os deuses, nem os costumes, etc., ele morava sozinho. Ele não tinha mulher, ele não tinha filhos, ele não tinha nenhum contato social. Quando Ulisses pega um pedaço de madeira afiada na brasa quente e coloca no olho de Polifemo, no único olho, fazendo aquele barulhinho gostoso para Ulisses, claro, de um negócio derretendo, e o gigante dá aquele grito horroroso, os outros cíclopes chegam perto da caverna. E aí perguntam: Polifemo, quem te fez mal? E o Polifemo responde o quê?